Eu sou Amanda Verjovski e esse é o WMcast, o seu podcast de comércio exterior desenvolvido pela WM Trading. Hoje nós estamos com um convidado especialista na importação de químicos e metais, Antônio Rossetti, diretor comercial da Lico Trading. Rossetti, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você, Amanda, pelo convite. Muito obrigado pela essa oportunidade de estar aqui com você. Eu tenho acompanhado o trabalho da WM Trading, é excepcional e realmente você está de parabéns pelo excelente trabalho que estão fazendo. Muito obrigada. E assim, antes da gente mergulhar um pouquinho nas particularidades da importação desses dois segmentos, dos itens desses dois segmentos, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e também da Lico, se você puder. Claro. Bom, eu trabalho no comércio internacional há mais ou menos 32 anos, 35 anos, né? Eu comecei na Companhia de Cigarros Souza Cruz, no departamento de marketing, depois migrei para a parte de trading. Logo após Souza Cruz, da Sharp Electronics, também na parte trading. Depois LG, o grupo coreano LG, Samsung, Hyundai. Sou ainda presidente da Câmara de Comércio Brasil-Rússia, aqui em São Paulo, e eu tive a oportunidade de receber o presidente Vladimir Putin aqui. Estive com vários presidentes do Brasil também, nessa minha trajetória na Câmara Brasil-Rússia. Trabalhei no consulado da Índia e, falando um pouco da Lico, a Lico é uma empresa que tem 140 anos, ela foi fundada em Chicago por um judeu americano chamado Leopold Cohen, no século XIX. E é uma empresa que está no setor de metais há muito tempo, como você pode ver. Sim, vocês são muito sólidos. Sim, nós somos sólidos, é uma empresa que fatura quase 5 bilhões de dólares. E está em todos os estados americanos. Também estamos no Canadá e México, ou seja, na América do Norte nós temos vários centros de distribuição. O tamanho de cada CD nosso é de 110 mil metros quadrados. Uau! E nós distribuímos só de chapa no mercado americano 1 milhão de toneladas. Então, de fato, nós somos o líder nos Estados Unidos e é uma empresa familiar. Ainda continua na mão da família. Que família? Não está mais na mão da família Cohen. Hoje os donos é a família O'Neill, que é uma família que também está no setor de aço há 100 anos. Tradição, né? Tradição. Realmente eles são... A família O'Neill é tradicional, eles estão em Birmingham, no estado do Alabama. A Lico está em Chicago, onde fica a matriz. E a O'Neill fica no Alabama. Ótimo. E agora entrando um pouquinho mais com essa perspectiva Brasil, eu queria que você explorasse um pouquinho as dificuldades, oportunidades, características do processo de importação, né, sob a ótica da importação, tanto de metais quanto de produtos químicos. Então, barreiras de certificação, regulatórias, pontos de atenção logísticos, Perfeito. tributários. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também sobre alíquotas. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho para a gente, dividindo entre esses dois segmentos. Ótima pergunta. Eu diria para você o seguinte, começando por aço, o Brasil, ele começou a importar fortemente há mais ou menos 15 anos atrás. Antes havia importação de aço. E de 15 anos para cá, o Brasil tem importado, começou mais ou menos com 1 milhão de toneladas. Esse ano, possivelmente, o Brasil fechará com 5 milhões de toneladas de importado. Dos diferentes produtos. Diferentes produtos. Boa pergunta. Tanto para planos como para longos. Então, nós estamos falando aí de BQ, bobina quente, bobina fria, revestidos aí que seria o galvanizado, o galvalume pré-pintado, fio máquina, vergalhão, ou seja, uma gama de produtos inox, uma gama gigante de produtos que o Brasil tem importado. E os procedimentos não são complicados. Para você importar aço hoje, primeiro, é importante que você tenha o radar. Claro. A gente até gravou um podcast sobre isso. Isso é ótimo. Essa forma de mostrar para os importadores ou para os possíveis importadores esses procedimentos, eu acho que é maravilhoso. Então, o radar é o primeiro caminho. Depois do radar, a especificação. Então, a especificação é importante porque o aço, ele obedece a algumas normas. Então, você tem a norma STM, SAE,
a norma GIS, que é a norma japonesa. Então, são várias as normas. Então, você tem que especificar a norma, tem que especificar o porto, tem que especificar as bitolas, ou seja, Uhum. qual o tamanho, né? Até porque a bitola vai mudar muito, né? Para que você vai usar, ou então a própria demanda ela é muito distinta Verdade, entre os tamanhos, né? verdade. Você falou um outro ponto importante. Hoje você tem um aço importado que é usado em várias aplicações. Por exemplo, galpões comerciais, galpões industriais, as telhas são feitas de aço. Uhum. O revestimento do galpão também é feito de aço. Então, esse aço ele tem uma norma, tem uma espessura e tem uma aplicação. Você tem para construção civil, você tem para linha branca, por exemplo, fazer micro-ondas, geladeira, fogões. Então, enfim, as aplicações são diversas e por isso que é importante especificar bem a norma e também a aplicação do aço. Além do setor de construção, né? Que também é muito Verdade. forte para importação de aço. Verdade. É um setor que tem se beneficiado com a importação, por exemplo, de vergalhão. Esse é um ponto muito importante que você coloca, porque a construção civil ela tem se barateado nos últimos 10, 15 anos porque tem a importação de vergalhão. Então, o aço importado é um ponto importante. Ele ajuda a controlar os preços do mercado nacional. Uhum. Então, quando você importa aço, seja para aplicação na construção ou seja na aplicação para fabricação de veículos, por exemplo, de carros, você controla um pouco o preço doméstico. Então, realmente, a importação, ela, além de ter o fator, por exemplo, de você buscar uma tecnologia, você buscar uma qualidade, você também tem essa questão de controle da inflação, que ajuda bastante. E o procedimento seria esse, ou seja, você especificar, você... É importante trabalhar com uma trading, por exemplo, aquele distribuidor que nunca importou, eu sempre sugiro o seguinte: tem uma trade do seu lado, uma trading brasileira, que vai fazer para você todo esse trabalho, desde a nacionalização até a entrega logística local, para entregar na planta, na fábrica. Então, é importante você ter uma trading local que vai fazer essa parte, porque você não precisa contratar uma equipe grande para isso. Você usa uma trading, como, por exemplo, o caso da WM. Poderia usar a WM para fazer esse trabalho. Que é a tríade, né? A solução logística, tributária e aduaneira. Verdade. Esse conjunto, esse universo exige um nível de conhecimento muito específico. Isso E mesmo. se você se lança no mercado sem ter esse know-how, você pode, assim, se prejudicar em muito. É verdade. É um ponto importante, essa tríade que você fala, porque se você não conhece e tiver que fazer um investimento em contratar pessoal, não compensa. É melhor ter a trade que já tem não só o know-how de fazer a nacionalização, logística, como também a trading conhece todos os meandros de como funciona a Receita Federal, etc. Então, a alfândega, melhor dizendo. Então, enfim, a trading ela ajuda muito nesse trabalho e é por isso até que eu sempre indico a trading. Porque qual que é a participação da Lico? A Lico ela faz o sourcing da matéria-prima. Então, nós compramos o aço, nós compramos o fertilizante ou a resina plástica, seja na Ásia, seja na Europa, ou mesmo na América do Norte, e a gente revende esse produto na América Latina. Então, a gente entrega no porto. Só que do porto brasileiro até a fábrica, tem que ter uma trading aqui que vai fazer esse trabalho, né? Com certeza. Então, esse seria, eu acho, no caso do aço, o caminho, né? E no caso do fertilizante, um outro detalhe importante, o Brasil é o quarto maior importador de fertilizantes do mundo. Nós estamos atrás da China, Índia e Estados Unidos. E o Brasil é o quarto, o que é um número absurdamente alto. Nós estamos falando aí de quase 50 milhões de toneladas de fertilizante importado, né? E um dos maiores produtores, exportadores é a Rússia. Uhum. Infelizmente, agora nós temos essa guerra lá, Rússia e Ucrânia. Eles são um dos maiores produtores de quase todos os tipos de fertilizante do mundo. Isso prejudicou o mundo, porque como a Rússia é o maior exportador, obviamente prejudicou a agricultura de muitos países, né? E o Brasil não chegou a prejudicar, porque houve uma intervenção do governo federal no ano passado, se eu não me engano, que ajudou a continuar Com fornecimento. com o fornecimento. Então, o fertilizante ele segue essa trajetória, né? O Brasil, graças a Deus, está indo bem. A agricultura brasileira, todos nós sabemos, é líder no mundo. O Brasil é
É o maior produtor... Referência. Referência. Como você falou bem, é o maior produtor de soja do mundo, de carnes, um dos maiores produtores de milho. Ainda a gente está atrás dos Estados Unidos, mas somos um produtor importante de milho. Algodão. Então, enfim, no caso do fertilizante, tem também algumas peculiaridades. É um mercado fechado, é um mercado que exige um conhecimento profundo, Específico, né? específico, e ele tem uma peculiaridade, Amanda, que eu acho que vale a pena comentar. Se você pega a maior parte dos produtores hoje, eles são muito conservadores. Então, eles não gostam de importar de empresas que eles não conhecem. Por exemplo, então é importante que a empresa que está fazendo esse trabalho faça um trabalho desde pegando o grande produtor, vamos dizer assim, né? Para convencê-lo de que, olha, eu tenho esse produto, você já conhece esse produto, só que agora eu também estou importando esse produto. Porque o produto ele já conhece. Só que quem está vendendo é que é o ponto. Então, é um mercado muito fechado, é um mercado muito conservador. Até se você pegar o histórico dos produtores brasileiros, a maior parte são do sul do Brasil, e que se espalharam por todo o país. Então, são pessoas, são pioneiros, são realmente pioneiros, porque saíram do Rio Grande, foram para o Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, o Mapito, né? Desbravaram. Desbravaram, exatamente. Eles são os bandeirantes atuais. Então, realmente, como você falou, eles são desbravadores. E é por isso que é importante esse trabalho junto ao produtor rural. Um trabalho de convencimento de que, olha, eu estou trazendo o produto e eu vou fazer o mesmo trabalho que outros fazem, talvez até melhor, porque eu vou agregar mais alguma coisa para você. Eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre os desafios logísticos desses dois produtos. Especialmente fertilizante, né, que tem uma tratativa diferente, pode ser transportado a granel. Então tudo isso envolve um universo de cuidado, que é o planejamento que você comentou, que é muito, muito relevante. Eu queria que você falasse um pouquinho. É verdade. A questão logística, ela é um ponto que ela se complicou durante a pandemia, durante o Covid. Antes do Covid, você tinha uma situação que eu diria muito boa em termos de disponibilidade de navios. O tempo de chegada, o transit time, também não foi afetado, não era tão longo, como você disse bem. Agora existem muitos transbordos também, né? Também. Esse ponto que você tocou, infelizmente, prejudicou muito o pós-pandemia. Então, realmente, hoje você tem transbordo, o que você não tinha com frequência antigamente. O transit time, vamos falar da China. A China também é um grande exportador, por exemplo, de fertilizante. Ela é líder em exportar sulfato de amônia granular para o mercado brasileiro. Eu acho que mais ou menos 70%, 80% das importações de sulfato de amônia vem da China. Então, como você falou, você tinha um transit time de 30 dias da China para o Brasil. Hoje você tem um transit time de até 60 dias. Então, como você disse, você teve esse problema de redução de navios e o transbordo que realmente trouxe problemas para a logística. E, é claro, houve um período, vamos dizer assim, após a pandemia, que os fretes ficaram absurdamente altos. Ficaram. Tanto container como bulk. Então, se você pega container, eu lembro que o container da China saía por até $2.000, depois foi para 15. Teve pessoas que chegaram a pagar 15, $20 mil no container. Isso sem falar quando o produto é considerado perigoso, né? Porque ainda tem... Ele já tem uma tratativa diferente, ele é cobrado mais caro por conta disso. Mas, graças a Deus, já voltou razoavelmente, né? Assim, não tá igual a patamares pré-pandemia. Não. Mas já estão bem mais aceitáveis. Mas é verdade. Esse outro ponto é interessante, sim. Produtos que são considerados perigosos e exigem uma autorização, seja do Exército ou de algum ministério específico, a situação complicava ainda mais. Então, só para citar até um exemplo, se você quiser importar ureia, que é um produto nitrogenado, vem do petróleo, vem do gás. Antes da pandemia, você podia importar sem problema algum. Após a pandemia, se você quiser importar da China, especificamente, a ureia, o produtor local, produtor chinês, tem que pedir autorização do governo. Por quê? Porque como ureia é um item usado
na produção de alimentos, e a China tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, então, e foi prejudicada demais, o Covid nasceu ali na China, então eles foram prejudicados demais com isso, então é necessário que a China peça uma autorização, o produtor chinês peça uma autorização, que pode demorar de 60 a 90 dias para ele exportar, por exemplo, para qualquer lugar do mundo. Então, realmente, como você disse, antes do Covid, você não tinha tantas dificuldades em relação a autorizações, etc. Após o Covid, aumentou mais a necessidade de se criar mecanismos para autorizar a exportação de determinados produtos. E assim, você tá falando até da exportação. Eu ainda trago isso para o momento da nacionalização. Porque além das autorizações na saída, existe uma regulamentação e um controle muito grande na chegada. É verdade. Então, o importador ele também precisa se atentar às certificações aplicáveis àquele tipo de produto. Porque muitas vezes pode ser controlado pelo Exército, pela Polícia Federal. Então, assim, o planejamento da operação ele é fundamental. É verdade. Que ela aconteça de uma maneira, né, fluida. É outro ponto que eu acho que você colocou, que é importante ter uma trading do lado. Porque, por exemplo, você conhece todos os procedimentos, todos os meandros e as dificuldades que existem quando o navio chega no porto brasileiro e você sabe, olha, chegou o navio de ureia, chegou o navio de vergalhão. Então, você sabe o que precisa para fazer o desembaraço dessa carga, para que ela siga para a fábrica. Então, esse ponto que você coloca é importante. E o distribuidor ou importador brasileiro, ele vai economizar tempo, vai economizar dinheiro se tem um expert fazendo todo esse trabalho para ele. Então, e outra, vamos falar um pouco da alfândega brasileira, e obviamente não é nenhuma crítica que eu vou falar agora, mas a gente sabe que existem muitas dificuldades. Procedimentos, né? Eu vou ter uma história, se você me permite contar rapidamente. Muitos anos atrás, eu trabalhava numa emissora de televisão. E aí, nós estávamos importando 2 links dos Estados Unidos, da Ford. Os links chegaram no Porto de Santos. O presidente da emissora falou para mim, Rossetti, por favor, vá até o porto e traga os caminhões para mim, os links, eu preciso, urgente, porque a gente vai fazer uma transmissão de um jogo e eu preciso ter os links aqui. Eu fui até o porto. Cheguei no porto para fazer toda a documentação, a nacionalização. Aí eles disseram assim, olha, a gente tirou os caminhões do navio, checou, os caminhões eles eram montados nos Estados Unidos com os equipamentos para fazer toda a transmissão digital. Então, eram cada link daquele, na época, estou falando de 20 e poucos anos atrás, cada link daquele custou mais de 4, 5 milhões de dólares. Eu lembro que o fiscal falou assim, olha, a gente checou os caminhões e percebemos que, por eles estarem com poeira, os equipamentos são usados. Aí eu falei, não, o caminhão é 0 e os equipamentos que estão nele, 0 quilômetro, nunca foram usados. Eles foram testados nos Estados Unidos antes de vir para o Brasil, mas nunca foram. Aí o que aconteceu? Ele falou o seguinte, mas eu vou precisar chamar um engenheiro. Então, como você falou, você tem dificuldades que, nesse caso específico, não adiantou falar que o link era novo, que os equipamentos eram novos. Não, ele precisou chamar um engenheiro para emitir um laudo de que sim, é tudo novo. E no final, e você tem que antever essas possíveis situações para que você não se exponha a esse tipo de desconforto. Então, você precisava deles para o dia seguinte. Mas o laudo do engenheiro não chega no dia seguinte. Não, falou bem. Demorou, eu acredito, entre a visita do engenheiro até o Porto de Santos, a checagem, a emissão de laudo, uns 20 dias. Claro, e o custo não foi barato, é um custo alto. Claro, porque você tem que primeiro casar agendas, né? Entre todos os envolvidos. E você tem que dar o tempo desse técnico dar o parecer. Então, sem dúvidas, isso realmente acontece. Tem um tempo aí, né? Existe. Como você falou, Amanda. E é custo. Eu acho que o distribuidor ou uma fábrica aqui que quer importar, eu diria o seguinte, quer encurtar tempo,
quer economizar, contrata quem sabe, contrata uma empresa que sabe, porque aí você vai economizar muito tempo E e dinheiro, né? dinheiro, que é o mais importante, eu acho. E aí, aproveitando que a gente está falando da nacionalização, existe assim, os ventos estão mostrando um potencial aumento de alíquota, especialmente para os metais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, especialmente com a Perfeito. perspectiva de 2024, e como vocês enxergam, como que isso pode afetar o importador brasileiro e o mercado como um todo. Perfeito. Ótima pergunta também. Eu diria até uma pergunta que está na cabeça dos distribuidores hoje de aço. O Brasil, ele realmente é um importador importante. Ele vai fechar, como eu comentei, mais de 5 milhões de toneladas de aço importado esse ano de 2023. E é óbvio, isso acendeu uma luzinha vermelha nas usinas brasileiras. E aí houve um movimento por parte do instituto que representa as usinas de conversar com o governo e dizer para o governo o seguinte: olha, a importação está prejudicando o nosso mercado aqui, e isso tem que colocar um freio nisso. Então, eles até citaram que Estados Unidos fez a mesma coisa, etc., mas isso não veio ao caso agora. Mas eu diria para você o seguinte: eles estão pleiteando um aumento de até 25% no imposto de importação. Um aumento importante, né? Importante porque hoje, mais ou menos, está em torno de 12, né? No ano passado, o Paulo Guedes ele havia reduzido a alíquota do imposto de importação para o aço, para alguns tipos de aço, e essa alíquota terminou já, se eu não me engano, e agora voltou, que era o patamar anterior, que era de 12%, e eles estão pleiteando 25%. Então, essa história continua. A minha opinião pessoal é que primeiro, se você pegar as entidades como a Abimac, Abeaço, Cebic, Anfávia, eles estão, obviamente, contra esse aumento. Inclusive, acredito que já tiveram até reuniões com o Ministério da Indústria para discutir isso. Eu não sei o resultado dessas reuniões, mas, a princípio, essas entidades estariam contra esse aumento. E, na minha opinião pessoal, eu estou há mais de 25, 26 anos no mercado de aço importado, acredito que pode haver um aumento, não dessa ordem de 25%. Esse aumento, se acontecer, será em 2024, né? E não acho que vai ser 25%. Eu não daria um palpite de quanto, mas não acho que vai ser 25%, até porque se o governo aceitar aumentar 25%, ele vai estar prejudicando o setor automotivo, o setor de linha branca, o setor de construção civil, porque todos eles importam. Uhum. Então, não acho que o governo vai atender esse pleito. Mas, é claro, a gente não pode prever, a gente não sabe. Mas Né? existe essa perspectiva e ela é real. Existe. Infelizmente, existe e ela é real. É verdade. E agora falando um pouquinho da Lico, e aí voltando para o fertilizante. A Lico tem um diferencial de fornecer sulfato de amônia granular verde, né? Que é uma tecnologia nova. É verdade. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa nova tecnologia, como que ela consegue melhorar para o importador brasileiro, de que forma ela vai agregar no Brasil. Ótima pergunta. Você sabe que essa tecnologia é uma tecnologia nova. Você tem hoje no mundo, se eu não estiver enganado, somente 2 empresas que fabricam essa máquina, esse equipamento, que produz o sulfato de amônia verde, né? O que seria isso? O que seria essa tecnologia? Como funciona? Bom, o sulfato de amônia, ele, assim como a ureia, são produtos nitrogenados que vêm do gás. O Brasil tem uma produção pequena de ureia, por exemplo, pela Petrobras, mas é muito pequena. Então, o que está acontecendo? Nessa nova onda de preocupação pela saúde, pela sustentabilidade, principalmente uma bandeira que a Europa tem levantado bastante, então, que se criou um mercado. Então, existe um mercado aí, que é o mercado de produtos orgânicos, é um mercado que você tem hoje que não polui, ou seja, tem essa bandeira, vamos preservar o meio ambiente. E aí, essa empresa americana, uma empresa que fica em Detroit, ela desenvolveu essa tecnologia, que basicamente é uma máquina do tamanho de um container. Ela tem um reator,
e ela trabalha com água, energia elétrica e ácido sulfúrico. Por que ácido sulfúrico? Porque o ácido sulfúrico ele é o componente para a fabricação da amônia, amônia anidra. Então, em linhas gerais, ela consome apenas água, muita energia elétrica, ou seja, se nós estamos falando do Brasil. O Brasil é 80%, 90% de energia limpa. Então, a máquina tem tudo a ver com o Brasil. Então, essa tecnologia, o que ela faz? Através desses componentes que eu comentei, ela produz o sulfato de amônia, mais ou menos, estamos falando de 16 toneladas dia. Cada container, a gente chama de módulo. Cada módulo produz 16 toneladas de sulfato de amônia verde. Se você falar assim, mas 16 não é nada, então você pode comprar 10 containers, vai para 160 toneladas dia. Como ela é modular, você agrega os containers e vai somando essa questão do volume que você precisa. Tem empresas aqui no Brasil que importam por ano 600, 800 mil toneladas de sulfato de amônia. Tem empresas que importam 1 milhão. Então, é óbvio que 16 toneladas é pouco. Mas se você... mas a gente tem que pensar que é por dia, né? É por dia. E você pode agregar mais módulos, né? Então, esse container ficaria num local próximo, vamos supor, de rios. Ele capta a água do rio, por exemplo. É um local que tenha também disponibilidade de energia elétrica. E você faz essa mistura do ácido sulfúrico que se dissolve no processo. Ou seja, o ácido sulfúrico, por si só, ele é poluente. Mas como ele se dissolve no processo, por isso que a gente fala que é sulfato de amônia granular verde, porque ele se dissolveu. Então, é uma tecnologia realmente nova. Você tem, se eu não me engano, 2 empresas no mundo. Nós estamos já conversando com possíveis interessados na importação dessa máquina. É uma máquina que demora em torno de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses para ser produzida. O segredo dela está no reator. E nós já temos até pessoas interessadas em fechar contrato na importação dessa máquina. Eu vou dar uma palestra na Associação dos Misturadores na semana que vem, para falar um pouco dessa tecnologia. Então, enfim, eu diria que a tendência é essa. Se você falar de preço, vamos falar de preço. Se você pegar hoje o preço da ureia, do sulfato de amônia, como ele vem do gás, do petróleo, então a tendência é aumentar. Porque, vamos pegar a Rússia. A Rússia é um dos maiores produtores de gás e petróleo do mundo. O Oriente Médio é um dos maiores. Então, enfim, se você pega... Vamos pegar aí os países que são membros da OPEP, com a Rússia junto. Então, a tendência é de aumento, porque primeiro você tem a guerra Rússia-Ucrânia. O pessoal fala conflito, eu prefiro falar de guerra Rússia-Ucrânia. Você tem agora o problema do Hamas, esse grupo terrorista, com Israel. Então, enfim, você tem alguns problemas, o mundo está ficando muito inseguro. Sim. E o preço do gás, do petróleo, ele está aumentando. Às vezes ele diminui, às vezes ele aumenta, mas a tendência é de aumento. Ele está volátil. Ele está volátil, exatamente. Então, por isso que eu penso que esse tipo de máquina, ele vai ajudar o importador... A trazer maior estabilidade. Trazer maior estabilidade de fornecimento e detalhe, como você disse, estabilidade no fornecimento e de um produto verde. Então, você tem esses 2 componentes que o Brasil, ele aos poucos está entendendo que precisa entrar nesse setor sustentável. Estados Unidos, alguns produtores rurais já entraram. A Europa já aderiu. A Europa está na frente nesse ponto. Eles têm uma agenda muito forte, né? Uma agenda verde muito forte. Verdade. Outra coisa que você falou, agenda verde, é isso. É exatamente esse ponto da agenda verde que os produtores brasileiros, que sejam cooperativas, grandes grupos empresariais, eles vão ter que entrar se eles quiserem exportar. Então, na realidade, isso não é tipo, eu não quero, não. Tem que aderir. Não é se, é quando. Não é se, é quando. Você falou bem. Então, não tem jeito. Vai ter que aderir. Qual que é o momento? Não sei. Mas vai ter que aderir. Não, perfeito. Rossetti, gostaria de agradecer a você por, enfim, tanta coisa que você dividiu conosco, com o nosso ouvinte. Quero deixar um espaço aberto para você comentar mais algum ponto que você queira, falar um pouquinho da empresa, falar de você, eventualmente explicar alguma dúvida que seja frequente, que te façam, que os seus clientes façam, mas, no mais, te agradecer pelo seu tempo, por ter aceitado o nosso convite. Eu que te agradeço, Amanda. Novamente, o trabalho que você tem feito no podcast, na WM, é maravilhoso. Eu acho que quanto mais informação para o cliente é bom.
Claro. Muita gente, às vezes, não tem informação, precisa buscar e é importante o podcast. E eu só diria o seguinte, eu acho que o Brasil entrou, o pessoal fala muito no vibe aí da importação. Então, a importação hoje, ela veio para ficar, seja de aço, que ela tem crescido anualmente, e seja de produtos químicos. Então, se o Brasil quiser avançar na tecnologia, por exemplo, você fala em aço, você pega a Rússia, você pega a Alemanha, você pega Estados Unidos, são países que detêm tecnologia. O Brasil, na realidade, ele também tem tecnologia, mas muita da tecnologia é copiada. Então, se a gente quiser trazer tecnologia para o Brasil, seja de metais, seja de químicos, a importação ela ajuda. Eu diria, na questão da inflação, ela controla a inflação. Então, enfim, o que eu diria para as pessoas interessadas, as empresas interessadas em importar, é que é importante checar o mercado internacional, é importante ter uma perna lá fora. Outro ponto importante, se o mercado brasileiro ele está ruim e você tem 30%, 40% do teu faturamento é de fora, é maravilhoso. Então, enfim, eu sugiro às empresas que não importam ou exportam que comecem a investir nesse mercado que vale a pena. Ótimo, muito obrigada. E obrigada a você, nosso ouvinte, também, por nos acompanhar até aqui. É sempre um prazer dividir novas informações. E qualquer dúvida, vocês sempre podem mandar em wmcast@wmtrading.com.br. Muito obrigada.